Olá, caro amigo ouvinte, espectador internauta, sou o Rodrigo Geoffroy e este é o podcast Histórias da Nossa Gente, pela Rádio 93 FM, a Rádio que é Show, em parceria com a Academia Barbacenense de Letras. Com trabalhos técnicos de Tiago Ávila, hoje nós vamos entrevistar Cláudia Chaves Martins Jorge, a professora Cláudia. Ela é graduada em Letras, Português e Inglês, possui graduação em Direito, especialista em Direito Civil e Processual Civil, mestre em Ciências Jurídicas na área de concentração em Direito Constitucional, doutoranda em Direitos Humanos, escritora, idealizadora e articulista da coluna Direito e Análises na revista digital Lugar de Opinião, www.lugardeopinião.com.br. Também possui vários livros publicados: Realismo Jurídico e Indeterminação do Direito, as decisões judiciais segundo Holmes, Júnior, Hart e Dworkin. Realismo Jurídico e Hart, um debate sobre a indeterminação do direito e direito e legislação, tendo ainda vários artigos científicos na área do direito civil e processual civil. Também é advogada, professora universitária. Cláudia, nós agradecemos muito por você ter aceitado o nosso convite de estar aqui hoje conosco, contando histórias maravilhosas da nossa gente, e tenho certeza de que vai ser muito satisfatório ouvir de você esses caminhos, né, que o direito nos leva, que as letras também nos levam. Então, uma satisfação muito grande poder estar com você aqui hoje. Olha, essa satisfação é minha, né, de poder também reencontrá-lo depois de tantos anos. Falo que Barbacena tem essa peculiaridade, né, quando a gente volta para a terrinha, a gente também revê pessoas que fizeram parte da nossa história. Verdade. E isso tudo é muito bom, né? É isso aí. Sempre tem as indas e vindas, os reencontros, né? Isso é muito maravilhoso. Isso. E a gente poder ter tempo de vivenciar isso, que eu acho que é mais interessante, né? Essa também é uma das propostas que nós temos com esse projeto, né? À medida que a gente consegue ter tempo para poder vivenciar isso, a gente também vai acumulando memória e vai guardando memória, que é importante para nós, né? E para gerações que virão, no sentido de que elas possam se inspirar e eventualmente fazer até melhor do que a gente está tentando fazer, né? Então acho que é importante a gente ter também essa possibilidade, né? Falava com você antes nos bastidores ali, na verdade até sendo grato ao tempo, nós termos tempo para poder fazer o que estamos fazendo aqui, né? E ter o tempo do reencontro e o tempo de deixar esse reencontro registrado. Eu começo até lembrando daqueles momentos anteriores, né, da década de 90, se não me falha a memória, pelo que li da sua biografia. Como é que se deu essa opção, num primeiro momento, creio, pelo curso de letras, né, pelas letras? Qual a conexão que você, num primeiro momento, viu, percebeu, com a área do direito, né, as interfaces, essas ligações principais? Pois é, assim, a minha história é interessante pelo seguinte, porque eu gostava muito de rádio, olha que coisa, que curiosidade, né? Então, eu sempre gostei dessa questão de notícias, do escrever notícias. A minha proposta, quando eu estava no segundo grau, porque na nossa época era segundo grau, exatamente, né? Eu queria trabalhar escrevendo notícias. Então, eu queria trabalhar assim, nos bastidores. Que bacana! Então, eu tinha assim, essa proposta. Mas aí, quando eu estava no terceiro ano, né, do segundo grau, eu acabei perdendo meu pai. Então, assim, por uma série de fatores, eu sou filha única. Então, eu acabei não saindo de Barbacena. E eu queria ir para Juiz de Fora, na época, fazer o curso de jornalismo. Então, era o mais próximo que a gente tinha de Barbacena, né? Isso. Se não me falha a memória. E aí o curso de letras veio meio que substituindo isso. Porque eu sempre gostei muito do escrever, do ler, né? Eu vim de uma geração que lia muito, né? Coleção Vagalume, eu acho que eu li todos os da época, né? Marcou muita gente. Marcou. Né? Então, eu acho que... Aí eu gosto muito dessa questão da leitura, da produção de texto. E aí comecei a lecionar. Logo quando eu saí da Faculdade de Letras, eu comecei a lecionar. Num primeiro momento, eu fui para a área da língua inglesa. Eu acho até que um pouco em razão da própria história, né? Sim. Aí eu fui para a língua inglesa.
E, curiosamente, foi lecionando inglês que eu conheci o meu marido. Que legal. Ele foi meu aluno no curso que bacana. Então, assim, eu sempre gostei muito dessa questão do ensinar e gostava muito de ler, sempre. Então, passa um tempo, eu comecei a me interessar também, porque nessa época eu estudava um pouco para concurso público. Ah, sim. Fazia atividade paralela, né? O magistério com a preparação, né? Sim. Aí, quando eu estava estudando, eu tomei conhecimento, comecei a ler as leis. E aí me chamou muito a atenção as palavras dentro das leis. E eu achava, assim, muito curioso, porque eu achava os textos legais muito pouco objetivos. Porque assim, eles não especificavam casos. Né? Então, assim, porque na época, né, eu nem tinha começado o curso de Direito ainda. Então, eu tinha aquela visão de fora, né? Então, eu ficava assim, gente, né? Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, um conceito de crime, né? Então, eu achava aquilo tão curtinho, né? E aí eu via os livros, né? Para uma letra de lei tão pequena, tinham livros imensos escritos. E aquilo me chamou muita atenção. Então, eu resolvi fazer o vestibular. Naquela época, né, o curso de Direito, né, como até hoje, é bastante conceituado. Eu estudei tanto o curso de Letras quanto o curso de Direito em Barbacena. E aí eu me lembro, né, hoje é onde funciona o IFED, né, no prédio Tijolinho. Exato. Então, a rua era lotada de ônibus. Né? É verdade. A faculdade, assim, um movimento enorme. Então, assim, foi mais assim por conta dessa questão acho que o próprio curso de Letras me levou até o curso de Direito. Você voltou quanto tempo depois? Porque primeiro você passou pelo curso de Letras, depois você retornou. Houve um lapso muito grande nessa caminhada aí, ou quase que você emendou uma coisa com a outra? Não, eu não emendei. Eu terminei o curso de Letras em 92. Minha turma foi em 89, 92, com professores maravilhosos, né? Tive a alegria de ser aluna da professora Luciane Zonzin. Sim. Da professora Marina, né, que faz parte aqui também do Movimento Escritores. Professores fantásticos, Luiz Carlos Fernandino. Sim. Né? Eu ainda dei sorte de pegar alguns desses também, como você comentou, né? Lucilene, igual você pontuou, Luiz Carlos, professora Zenaide, saudosa. Nossa, ela é fantástica. Ana Maria Almada. Isso. Não sei se era da sua época. Não, ela não, mas eu a conheço. Chegou depois, né? Então, assim, foram professores maravilhosos, né? E aí eu terminei o curso de Letras em 92. Sim. E aí eu comecei o curso de Direito em 96. A minha turma foi em 96, 2000. 4 anos então só, né? Que você ficou intervalo. De intervalo e voltou para a instituição. Isso. Agora, como é que você percebe, no momento atual, essa escassez de profissionais na área de licenciatura em geral, focalizando na área de letras, mas em licenciatura num sentido mais amplo, né? Como é que você percebe essa escassez de profissionais e como é que você vê que isso afeta, né, o desenvolvimento educacional do país, o desenvolvimento cultural, né, o desenvolvimento intelectual como um todo, né? No médio e no longo prazo, assim, como é que você percebe essa situação? Você tem filhos em idade escolar, né? E a gente precisa que a escola esteja funcionando bem, né? Vamos dizer assim, saudável, e a gente encara essa situação. O curso de letras, por exemplo, a que você fez referência, não existe mais em Barbacena, né? Eu passei por ele também, e dei aula nele também, a gente não tem mais, e cada vez mais a gente vê uma diminuição das vagas, né? Talvez até do interesse, enfim. Como é que você vê essa situação, já tendo passado por ele, né? Sendo primordialmente professora, né? Mesmo que milite na área do direito, mas primordialmente professora. Como é que você encara essa situação? Olha, confesso que eu fiquei triste quando eu fiquei sabendo que o curso aqui tinha terminado, né? Porque, gente, era muito aluno, né? As turmas eram lotadas. Então, assim, eu acho que esse movimento acabou, assim, eu confesso que eu não sei nem explicar o que foi que aconteceu para que os cursos de graduação começassem, de licenciatura, né, principalmente, começassem a diminuir o interesse. Mas eu acho que talvez seja a questão da remuneração dos professores. Né? Então,
Hoje, se a gente pergunta em sala de aula, né, quem gostaria de ser professor? Pouquíssimos levantam a mão. É verdade. Então, o aluno hoje focar e falar assim, eu quero ser professor de língua portuguesa, é difícil. Né? Então, eu acredito assim, que essa desvalorização, porque a gente sempre escutou isso, né? E eu acho que quem passou por sala de aula, né, sabe disso. E aí, quando eu retornei para Barbacena, em 2017, eu cheguei a fazer um concurso para professor do Estado de língua portuguesa. E aí eu tive uma experiência muito interessante, que foi na Escola Gabriela Andrada. E tinha vaga para Barbacena nesse que você prestou? Tinha. Só que eu não cheguei a ser nomeada. Né? Mas eu trabalhei na Escola Gabriela Andrada, como professora de língua portuguesa. Então, assim, foi uma experiência para mim fantástica. Eu falei que eu guardo assim, uma ótima recordação de lá. E aí eu conheci uma aluna, Mariana, e ela sempre falava, eu quero ser professora de língua portuguesa. Que legal. Então, assim, eu sei que ela já terminou o terceiro ano, mas confesso que eu não sei se ela conseguiu ingressar no curso. Sim. Mas, pelo menos, todo o período que eu conversava com ela, ela sempre me falou isso. Que bacana. Então, olha, confesso que foi a única experiência que eu vi de alguém falar, eu quero ser professor. Né? Então, eu acho assim, somos tão importantes para tudo. Né? É verdade. Mas eu vejo também que, com isso, tem se decaído muito o nível de ensino. Sim. Né? Então, assim, o que acontece? A nossa geração lia muito, se informava muito. Verdade. Né? Então, esse reflexo ele também atinge o profissional que está no mercado hoje. Né? Então, essa questão, por exemplo, da gente ir numa biblioteca, né, fazer pesquisa, a gente lia livros, né, mas hoje não, hoje é tudo a questão do Google. Né? Então, assim, lógico, é uma fonte de informação excelente, sim, mas eu preciso ir em busca como que chegou aquela informação. Né? Então, assim, porque ali se encontra informações corretas como não corretas também. Então, se o aluno não tem aquele perfil de ir na fonte da informação, né, então as coisas acabam se perdendo aí nesse meio do caminho. Né? Você pontuou uma coisa que é muito interessante, que é essa questão de a gente poder ter uma liberdade maior no sentido de acesso da informação, até para a gente poder aquilatar essa veracidade. Num mundo de informações falsas, né, em que esses bots da internet são fundamentais para disseminar muita coisa que não tem fundamento, né, que não presta para a gente, quer dizer, até essa maturidade a gente está perdendo, porque a gente tem um acesso muito grande, né, está na palma da mão, a gente nem dá conta de tudo, mas às vezes o acesso, quer dizer, a informação que chega não tem uma qualidade, né? Então, filtro, eu acho interessante você comentar isso, porque assim, eu percebo muito essa, talvez ingenuidade, não sei pontuar, não sei utilizar talvez o termo adequado, mas esse discernimento, né, na hora que você faz a pesquisa, te ajuda demais. A tecnologia, não há dúvida, ninguém não tem retrocesso, né? Mas a gente precisa ter essa maturidade para poder perceber até onde ali é verdadeiro, né, ou é apenas uma... E eu vejo que a gente perdeu isso um pouco, né? Quer dizer, a nossa geração não tinha computador, então era mais braçal. Mas isso nos deu essa possibilidade, né? Talvez um pouco mais essa sensibilidade, digamos, de perceber isso. Eu vejo que às vezes a gente não tem, ou isso está um pouco nebuloso nas salas de aula, né? E você também comentou uma questão sobre essa moça, né? Eu vejo que, às vezes eu faço perguntas em sala e eu tenho poucas respostas positivas no sentido do magistério, né? Mas tem tido esparsamente uma ou outra, né? Agora, é interessante porque nós já estamos sofrendo um gargalo em relação a esses profissionais de licenciatura, né? E eu não sei como que as políticas estão sendo pensadas, né? Já há essa lacuna bastante sensível, e não estou vendo a médio prazo, né, por exemplo, uma solução, porque as vagas não têm aparecido, né, para que novos professores possam ingressar no magistério, né, nas escolas. Então, isso é preocupante, porque nós estamos trabalhando numa situação... com relação ao quadro, né, aos recursos humanos, vamos dizer assim, um pouco, né,
assim, é assustadora a realidade, né? Então, se um ou outro, por alguma razão, precisar de uma licença, a gente compromete toda a estrutura, né? Se tiver algum problema de saúde, por exemplo, que é alguma coisa natural no curso da nossa vida, né? Infelizmente. Então, assim, a gente já tem essa situação, né? Agora, ainda considerando essa sua formação inicial na área de letras, né? Existe alguma sub-área, vamos dizer assim, de maior interesse que você teve ou ainda tem, né? Apesar de não estar atuando muito, digamos assim, diretamente, né, no magistério de língua portuguesa ou de literatura, mas de qualquer forma, como escritora, você tem que lidar com as ferramentas, né? Mas eu digo assim, existe uma sub-área específica, né, que você tinha interesse ou tem identificação, ainda leva até hoje, apesar de não estar direcionada 100% para isso? Olha, eu particularmente eu gosto muito da parte de gramática. Uhum. Eu sempre me identifiquei mais com a parte de gramática. Então, assim, curiosamente, às vezes eu pego textos, né, recebo recados, coisas assim, e aí eu tenho o hábito, né, de ficar olhando e analisando, falar, olha, aqui está faltando uma concordância, sabe? Né, plural aqui está errado. Então, eu gosto disso. Então, eu já cheguei a um ponto, assim, de, às vezes, ir à missa, ficar lendo o folheto e fazendo análise. Falei, gente, cadê o sujeito dessa frase? Mas assim, é uma coisa parte... de professor. Coisa de professor. Mas eu gosto muito desse... Então, assim, quando eu peguei algumas turmas que eu tinha que ensinar análise sintática, gente, aquilo para mim era uma alegria, sabe? E aí... Justamente uma parte que o pessoal fica assim, com certo receio, né? Porque até entender a lógica da língua, né? Porque até antigamente se chamava análise lógica, né? Porque existe realmente um encaixe, né? Das funções, né? A morfologia que trabalha junto com a sintaxe, né? Determinadas classes só podem ter determinadas funções, vamos pensar assim. Mas e aí? Aí eu acho bacana demais isso, porque quando você consegue compreender isso, assim, né, a formação das frases, a colocação de determinadas palavras, como que sendo mais objetivo você consegue ser mais claro, né? Porque às vezes as pessoas acham que escrever bem, falar bem, colocar inúmeras palavras difíceis, e não é assim. Exatamente, né? Então eu acho que quanto mais acessível for para todas as pessoas, porque eu acho assim, se escreve alguma coisa, se fala alguma coisa, aquele que às vezes não tem estudo nenhum, e aquele que conhece, né, um pós-doutor, por exemplo, as duas pessoas têm que ter a mesma compreensão, né, porque comunicação não é, às vezes, nem sempre aquilo que você fala, né, é aquilo que o outro entende. Exatamente. Né? Mas, então, assim, essa parte da gramática eu gosto muito e tem, assim, uma aplicação enorme para mim quando eu escrevo as petições. Sim. Essa é uma convergência, né, da língua portuguesa, quer dizer, do discurso, do entendimento do discurso, né, no sentido amplo, e essa ligação com o texto jurídico, né, com o discurso jurídico. E nós vamos falar sobre isso também. Agora, você pontuou uma coisa que é muito interessante, eu comento muito com os meninos, né, o fato de nós termos uma certa dificuldade de organização do pensamento em função do legado que nós temos, né? A gente tem um alto grau de digressão no pensamento que nos atrapalha muito, né, para poder colocar isso no papel. Então, a dificuldade que a gente tem de redação, né, para além disso, a questão também da ausência do recheio, que eu brinco com eles, né, a falta da leitura, que é o que vai te possibilitar, né, vai te possibilitar a viagem ou as viagens, né, para que você consiga ter a criatividade desenvolvida e possa, né, colocar essas ideias no papel de uma forma clara, tanto objetiva quanto possível, né? E às vezes a gente tem essa dificuldade em função dessa herança que nós temos e essa carência de percepção dessa lógica, né, do discurso. Agora, mesmo que o estatuto, já na área do direito, né, mesmo que o estatuto do pensamento jurídico não seja a lógica formal, vamos dizer assim, já que entramos nessa seara, por que há necessidade, né, de
de a linguagem se apoiar na lógica clássica para a organização do pensamento. Isso no caso do discurso, né, jurídico. E eu ainda complemento no seguinte sentido, né? Qual é o papel, né, do discurso na ciência do direito e as suas implicações, por exemplo, nas decisões dos juízes? Como é que você vê essa questão do discurso entrecortando a prática, né? Porque quando a gente pensa assim, depois que se bateu o martelo, né, cumpra-se. Então, como é que ficaria essa questão? O escrever a petição, eu falo que é algo assim maravilhoso. Quando eu termino de escrever, eu fico admirando aquilo, sabe? Porque quando um cliente chega para a gente, ele conta a história, né, assim, misturada. Então, o papel do advogado... Tem que organizar aquilo tudo. O papel do advogado é colocar tudo numa sequência. Né, porque o advogado ele vai ser a pessoa que vai levar para o juiz a história do cliente dele. Né? Então, assim, se o advogado consegue estruturar bem as frases, colocar bem a situação dentro de uma sequência de fatos, né, então ele facilita a compreensão de quem vai ler. Porque o cliente, por exemplo, quando você conversa com o seu cliente, você tem como perguntar. Aí, como aconteceu isso? Como aconteceu aquilo? Repete. Né? Então, assim, se tem essa interação. Mas quando esse papel chega para o juiz, né, para ele fazer a análise, então, assim, ele vai ler aquilo que o advogado escreveu. É verdade. Então, assim, a responsabilidade do advogado é muito grande. Né? Então, assim, quando ele consegue estruturar bem, colocar a linguagem de uma forma clara, objetiva, porque também tem que se pensar o seguinte, não é só o meu processo que está ali. E a demanda do judiciário hoje é enorme. Muito grande, é verdade. Né? Então, assim, quanto mais objetivo for, até o resultado também é melhor. Verdade. Então, assim, não se tem mais necessidade de ficar se escrevendo de forma rebuscada, né, com palavras difíceis, colocando latim nas petições. O próprio judiciário hoje já enxerga isso também de uma maneira diferente. Então, assim, a estrutura, eu gosto tanto dessa parte que eu comecei a escrever um livro, né, está em andamento, que é um manual de petição, exatamente para mostrar a questão da objetividade na hora de escrever uma peça, né, de escrever uma petição inicial, algum tipo de recurso. Que é a principal, né? Uma petição inicial bem feita, né? bem redigida, bem recebida, né? No âmbito judiciário, já é um meio caminho andado, vamos dizer assim. Né? Então, assim, é importante assim, que essa escrita ela relate o caso, né? Também com uma certa lógica, né? Porque tem horas que, às vezes, né, eu pego um caso, às vezes de um lado, né, o advogado do outro. Então, às vezes eu leio, eu tenho que ficar lendo, relendo, porque às vezes não dá nem para entender o que a pessoa quis dizer. Entendi. E assim, eu acho que essa falta da leitura tem refletido muito hoje no tipo de profissional que vem ao mercado. Você diz do profissional da área do direito também, né? Eu acho que de uma forma geral, né? Assim, as pessoas perderam muito essa questão da pesquisa. Né? Então, assim, por exemplo, até o próprio texto no WhatsApp. Né? Então, as pessoas vão diminuindo. Né? Então, assim, eu sou aquela pessoa enjoada que escreve com ponto, com vírgula, pontuo, sabe, os textos no WhatsApp. Então, porque eu acho assim, as pessoas têm que entender muito bem aquilo que eu quero dizer. Sim. Né? Mesmo que seja um outro meio, né, que permita essa digamos, outra forma de expressão, porque a língua também ela é muito rica, né, e ela é um órgão vivo, é uma forma de a gente praticar. Né? A prática é importante, sim, né? Mesmo que você esteja num canal que possa te permitir um pouco mais de relaxamento, né? Menos tensão em relação à norma culta, por exemplo, mas é interessante porque você está em constante processo, né? De ler, praticar, perceber como é que o bom texto, por exemplo, vem pontuado e você replicar aquilo, né? Já é um trabalho que você vai fazendo homeopaticamente que ajuda, né? Quando você estiver diante de uma situação
que aí sim vai te exigir uma maior formalidade, né, um ajuste nesse texto. Agora, é engraçado que você comenta essa questão da leitura. Nós estamos às vésperas, né, de comemorar o Dia do Livro, nessa próxima semana, e a gente tem visto movimentações acontecerem nas escolas, né, nas academias, enfim, nos círculos culturais que são responsáveis por deixar isso mais evidente, né? O Brasil, inclusive, sendo homenageado mais uma vez, né, por outros países em relação à sua produção literária, né, a questão da sua produção livresca também, e a gente não consegue mobilizar, apesar de tudo isso, a gente às vezes não consegue ter uma certa frustração, porque a gente não consegue mobilizar mais os nossos leitores, né? Então, eu acho que isso é uma perda muito grande, né, para o profissional, e a mobilização também tem que ocorrer, acredito, no sentido da pessoa acreditar nessa ideia, comprar essa ideia e colocar isso em prática, né? Por vezes a gente tem não vou dizer um embate, mas a gente tem essa lacuna na sala de aula, né? A gente precisava de um passo a mais, de uma leitura a mais, de uma pesquisa a mais para desenvolver um determinado tema, chegar num determinado ponto de reflexão com a garotada, e às vezes a gente não consegue muito, né? Isso fica meio fragmentado. Você passou por isso, assim, nessa experiência do magistério? Você, naquela época, isso acontecia também com menos frequência? Como é que era? Sim. Por exemplo, quando eu comecei, né, nessa brincadeira, né, já se passou aí mais de 20 anos, né? Assim, antigamente, né, vamos dizer assim, as pessoas já vinham com esse maior interesse, né, pela leitura. Mas eu acho que hoje é tanta e tanto acesso à informação que, às vezes, pegar um livro, né, de 300, 400 páginas tornou-se monótono, né? Então, e o tipo de interesse também mudou muito. Porque, por exemplo, os meus filhos, quando estudavam, teve uma professora de língua portuguesa que deu a eles um trabalho que eles leram alguns livros da série Vagalume. Então, o que acontece? Meu menino falou assim, engraçado, o livro é devagar, né? Então, assim, porque eles já estão, né, o tipo de leitura também vai mudando com o tempo, né? Os escritores mais recentes hoje já trazem um tipo de temática bem diferente, né? Então, talvez mais já adequada ao mundo digital no qual eles vivem? Então, assim, eu acho que o perfil do aluno hoje, né, ele tem esse interesse. Sim. Mas, por exemplo, o meu filho mais velho, ele gosta muito de ler. Então, ele gosta de ler história. Então, ele compra livros da época da Segunda Guerra, sabe? Então, assim, ele tem livros lá de 800 páginas e ele lê. Então, isso eu acho interessante. Sempre nessa temática. É dele. Que bacana. Sabe, ele lê muito sobre isso. Ele se interessa por filmes também nessa área. É dele. Sabe? Na verdade, é até curioso, mas assim, é um interesse muito legal, porque a Segunda Guerra é um evento que mudou o mundo, né? A geopolítica. E a gente sofre essa mudança até hoje, né? Apesar de tanto tempo já passado, tantos fatos que vieram disso, mas até hoje a gente sente o próprio conflito que a gente está vendo, né? Uma escalada no Oriente Médio, que é um local bastante complexo, né? Por várias razões, políticas, religiosas, enfim, econômicas também. Mas a gente sofre isso até hoje, né? Essas mudanças. Quem sabe não nasce aí um especialista, uma pessoa que pode, né, entendendo melhor esse momento, de repente abrir caminhos para outras reflexões no tempo atual, né? No tempo em que a gente está. Porque pela idade que ele tem, suponho... 17 anos. Não é tão comum, né? Assim, eu lido com essa faixa também e não vejo... vejo outros interesses semelhantes, mas pela história, assim... Nesse sentido, realmente é curioso, né? Você estimula essa Olha, lá em casa, assim, se lê percepção. muito. Né? Meu marido escreve. Que bacana.
já tem alguns, ele está com 3 livros aí prontos já para publicação, e ele também escreve, né, no Lugar de Opinião. Na verdade, ele é o idealizador também, né, do site. Da coluna, né? Isso. Então lá em casa se lida muito com livros. Muito bom. Né? Mas isso é dele, assim, esse despertar pela parte da história é dele. E ele teve também excelentes professores, né? Na área de história e na área de línguas? Também. Tá. Meus meninos nasceram em Juiz de Fora, estudaram lá bastante tempo, né? Meu menino, quando nós viemos, o meu mais velho estava com 10 anos, né? Então ele começou na escola lá com 1 ano. Né? Então, assim, são boas escolas, né? São boas escolas. Aí, então, assim, eles sempre tiveram bons professores. E quando vieram para Barbacena, também, né? Os meus 2 meninos estudaram no Adelaide, Bias-Fortes. Sim, né? Tradicional. Então, assim, tiveram excelentes professores lá, né? Então, eu acho que esse é o maior ganho do professor, né? É verdade. Porque estimular o aluno a participar de projetos, fazer com que ele se interesse por temas porque às vezes o tema não é tão agradável, mas a forma como ele é trabalhado torna-se agradável. Né? E aí a pessoa pode levar aquele interesse sempre, né? Como você está falando, porque realmente é curioso, mas é valoroso por causa disso, né? A gente entender essa identidade mundial que nós temos, ou passamos a ter depois daquele evento que foi tão triste para todos nós, né? E como disse, né, a gente sofre os reflexos até hoje, as consequências, né? Então é muito interessante porque pode ajudar a gente a entender melhor, né, a descobrir outros caminhos à medida que vai se especializando, aprofundando nesse ramo, vamos dizer assim, nessa temática. Agora, você fala muito da questão da literatura, dessa presença do livro, das letras, das palavras, né, no seio familiar, isso é muito importante. Eu acho que é assim, diferente, muito útil, né? Eu sei que você trabalha com o poder das palavras, né? E o poder das palavras. Então, como é que funciona esse experimento assim que você conduziu, já nos brindou uma vez com uma reflexão sobre, né? E hoje aqui a gente está no bate-papo descontraído, que essa é a nossa proposta, né, do projeto, a gente falando de língua, cultura, profissão e tudo, né, a nossa temática variada, bem tranquila para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, para o nosso internauta, que sempre nos prestigia com a audiência, com o carinho, com as sugestões também, né, então, mais especificamente, né, direcionando aqui para essa pessoa importante, né? Você reporta isso para nós, né? Que toda a família está mobilizada com os livros, com a palavra, e aí você resolve investigar o poder das palavras mais especificamente. Como é que funciona isso? Como é que surgiu essa ideia de trabalhar, de unir o discurso, a palavra, o poder com o cristal, que em princípio é uma relação que a gente não pensa. Como é que ficou isso? Pois é. Bom, na verdade, tudo começou na minha pesquisa do mestrado. Eu queria trabalhar a questão da indeterminação do direito. Eu queria trabalhar como é que o juiz chega a uma sentença. Porque existiam situações assim, semelhantes com sentenças distintas. Então, às vezes, o fato era o mesmo e um juiz concedia, né, falando, tem direito, vou deferir. E, às vezes, num caso bem próximo, o outro falava, não tem direito, não vou deferir. Às vezes, com base no mesmo fundamento legal. Sim. Então, aquilo sempre me intrigou muito, né? Então, isso desde a época de estudante, né? Porque, assim, como o curso de Direito, eu já não era tão novinha mais, né? Já estava na segunda graduação, então acho que a gente faz o curso, assim, com um olhar diferente. Eu tive um professor que falou para mim, professor Joaquim Nésio, você deve até se lembrar, Joaquim Coelho Nésio, me falha a memória agora, língua latina. Primeiro dia de aula, a gente sentado... Ele foi meu professor também. Batendo um papo assim, começando o ano, um fevereiro desses da vida, antes do carnaval, se não me engano, falou assim, a gente tinha chegado na sala, não tinha meia hora, e aí ele vira pra gente, eu só fui entender isso depois de 4 anos, né, no mínimo.
ele vira, não esqueço disso, ele vira pra gente e fala assim, a gente só está preparado para poder fazer um curso depois que a gente termina o primeiro. Aí aquilo foi uma frustração no primeiro momento, né? A gente chegava ali com aquela avidez pelo conhecimento, aquele deslumbre todo, né? Que é sempre muito interessante a gente conhecer as coisas, aprender com as pessoas, né? Sobre tudo. E aí ele vira pra gente e fala isso, eu saí da primeira aula, que não terminou, não foi o horário cheio, né? Porque a gente estava começando, véspera de carnaval, então não ia começar oficialmente, é só aquele bate-papo. Eu saí um pouco frustrado, mas eu entendi, depois de 4 anos, conforme ele tinha dito, né? A mensagem só veio se efetivar depois. E me lembrei disso porque você coloca essa questão, né, de fazer uma graduação depois de ter passado por uma outra visão e já ter caminhado um pouco na... Isso pode ter contribuído, né? Então, assim, foi interessantíssimo, né? Porque isso me chamava a atenção. Eu fiz estágio desde o primeiro período, né? Então, aí eu ia, assim, sempre analisando as coisas, né? Então, assim, e aí, acho que já tem razão da idade, né? Você começa a refletir um pouco, né? E aí aquilo me chamava a atenção. Eu falava, gente, mas por quê, né? O mesmo caso, por que um juiz defere e o outro não? Né? Então eu vi situações assim de, por exemplo, quando um determinado caso caía com um juiz que normalmente não concedia, aí as pessoas iam lá, desistiam da ação, distribuíam de novo para ver se caía no outro juiz que concedia. Entendi. Sabe? Então, porque eram entendimentos diferentes. Né? Então, isso sempre me chamou muita atenção. Aí, quando eu tive a oportunidade de fazer o mestrado, né, o mestrado, quando eu comecei a fazer, nessa época eu já estava em Juiz de Fora, aí foi até um incentivo da própria faculdade, né, que motivava sempre os professores a... A qualificação, sempre, né? E aí eu fiz na PUC do Rio. Sim. Então, né, quando chegou naquela fase, tem que achar um tema, né? E aí eu falei, bom, então, para mim, o tema é esse, né? Então, quando eu fui buscar o meu orientador... E você já tinha identificado essa, digamos assim, diferença, ou essa discrepância na questão das decisões, né? Aí eu fui conversar a gente tinha que escolher um orientador, aí eu fui conversar com o meu professor, e aí ele falou assim, olha, então, de repente, quem sabe você começa a pesquisar sobre a indeterminação do direito, né? E aí eu tomei como referência um autor chamado Oliver Wendell Holmes Jr. Ele morreu em 1935 e ele foi juiz nos Estados Unidos. Então, é ele que trabalhou muito essa questão da indeterminação. Então, ele falava o seguinte, que as decisões judiciais elas eram muito pautadas naquilo que o juiz comeu no café da manhã. Então, assim, metafórico. E aí tinham aí algumas figuras assim, ilustrativas, né, quando fala da questão da indeterminação, que primeiro se atira a flecha, aí depois vai e desenha o alvo. Né? Então é como se primeiro o juiz decidisse e depois buscasse uma lei para fundamentar aquilo. Entendi. Né? Então, assim, isso sempre me instigou muito. E aí eu queria saber assim, bom, mas por que essas decisões tão discrepantes? Né? Então, tinham conceitos assim, que me chamavam muito a atenção, esse conceito até de Hart. Então, por exemplo, veículo. O que é um veículo? Né? A gente vai entender aí, sei lá, quando alguém pensa um veículo, a pessoa pensa num carro. Sim. Né? Mas a bicicleta é um veículo, a moto é um veículo, um skate é um veículo. Então, assim, como é que você vai definir, sabe? Como é que você vai conseguir fechar a lei a ponto de não deixar brecha? Não tem jeito. Então, sempre se tem algumas dúvidas, né? Então, se fala assim, olha, é proibido o veículo nessa praça. Tá, mas que tipo de veículo? Né? O carro, pela lógica. Sim. Né? Mas o skate, né? A bicicleta, será que essa proibição também se estenderia a isso? Então, foi exatamente esse o meu foco de pesquisa. E aí, né, lendo Oliver Wendell Holmes Jr., eu tive acesso à biografia do pai dele. E o pai dele foi participante de um movimento que teve nos Estados Unidos chamado Novo Pensamento. E esse novo pensamento é aquilo que as pessoas hoje chamam de lei da atração. Então, trabalha-se muito a questão do autoconhecimento, né? E aí fui conhecendo vários outros autores, né? Joseph Murphy,
e uma série de outros, né? Todos eles nessa linha, né? Nessa linha, E, bem recentemente, eu tomei conhecimento do Masaru Emoto. Masaru Emoto é um japonês, né, falecido em 2014, e ele tem um trabalho específico com as palavras. Então, aí eu comecei a focar nesse ponto específico. Eu falei assim, bom, finalmente consegui encontrar o que eu estava buscando, que era exatamente a questão da palavra em si. E os experimentos dele são interessantíssimos, né? Na verdade, o interesse dele veio por conta de um livro que ele leu, e esse livro, isso ele conta, né, na biografia dele, que esse livro falava sobre os flocos de neve, que não existem dois flocos de neve que sejam iguais. Então, ele sempre se interessou pela questão da fotografia e pela questão da água. E ele conheceu um pesquisador, um bioquímico nos Estados Unidos, e esse bioquímico criou já tinha um trabalho também com a água, e ele fez uma máquina, e essa máquina meio que purificava a água para dar uma melhor qualidade de vida para as pessoas, para melhorar a questão da saúde das pessoas. Lee Lorenzen, o nome desse bioquímico. E aí ele intensificou mais ainda a pesquisa dele, porque a esposa do Lee Lorenzen teve um problema de saúde, e aí ele meio que fez o tratamento dela com essa água. Então isso chamou muito a atenção do Masaru Emoto. Que já também fazia alguma coisa nessa área. Já pesquisava a questão da água. Então, Masaru Emoto pegou essa máquina, levou para o Japão, e aí foi daí que começou a questão do fotografar as moléculas da água. E o que ele fez? Ele foram assim, tempos e tempos, né, de pesquisa, e aí ele pegou uma garrafa com água, escreveu do lado de fora em algumas palavras positivas, em outras palavras negativas, e congelou. E aí, lógico que no primeiro momento ele teve dificuldade nessa questão de conseguir a fotografia, porque tinha que achar qual que era a temperatura ideal, né, para o manuseio. Aí ele descobriu que a temperatura, que a água precisaria ficar congelada a menos 25 graus, e ele conseguiria trabalhar num ambiente de temperatura menos 5, para ele conseguir fotografar a molécula da água. E hoje existe até um Instituto Masaru Emoto no Japão. Eles aceitam a visitação de pessoas, as pessoas podem ir levar a água para fotografar a molécula, né? Que interessante. É interessantíssimo isso. Eu falo que esse é o meu próximo projeto de viagem, sabe? Bacana. Eu ainda quero ir lá. Você vai voltar para poder falar para nós aqui, complementar as informações, e o estudo e o experimento. Pois é. Então, isso me chamou muito a atenção, porque aí ele escrevia, né, do lado de fora da garrafa palavras positivas e em outras palavras negativas. Interessante, mas... E aí ele fez isso também com o som. Então, ele colocou a garrafa sem nada escrito, né, e foi expondo essa água a sons. Então, colocou músicas clássicas, música de heavy metal, som de vozes. Então, interessante, porque aquelas que eram ligadas a coisas positivas, os cristais eram lindos. E aqueles ligados a palavras negativas ou pessoas muito ruins, a molécula da água era completamente distorcida, parecia ferrugem. Então, assim, e o que acontece? O ser humano, o corpo nosso, tem água, muita água. Né? A gente vai perdendo à medida que vai envelhecendo, na verdade, né? Mas realmente a gente... nasce com uma quantidade maior, né? E vai perdendo ao longo do tempo. Então, isso me chamou a atenção, porque eu fiquei pensando assim, gente, se isso influencia a água, né? Olha só o que a gente tem dentro. Né? Então, assim, isso me impactou, sabe? E aí eu vi também, porque existe, né, no Instituto, no próprio site do Instituto, mostra todas essas pesquisas do Instituto Masaru Emoto. E aí tem uma parte lá que fala da experiência do arroz. Masaru Emoto fez essa experiência, né? Então ele colocou o arroz num pote. Esse arroz é assim, sem tempero, nada, né? Um arroz cozido dentro de um pote. O arroz tradicional, arroz como o brasileiro comum. conhece. O nosso arroz com feijão diário.
E aí um escreveu palavras positivas e no outro uma palavra negativa. E aí o da palavra positiva, o arroz perdurava branco. E o da palavra negativa, o arroz foi escurecendo. Aí eu falei, bom, essa experiência eu posso fazer. Porque, né, a molécula da água requer um equipamento profissional, mas a questão do arroz não. Um ambiente controlado, né, mais específico, né? Essa segunda experiência teria condição de replicar num ambiente comum, digamos. Aí assim eu fiz, né? Aí lá em casa eu peguei um pote de geleia, né? Lavei o pote e aí cozinhei o arroz, né? Sem tempero, sem nada mesmo, só cozinhando na água. Aí esperei esfriar e coloquei no pote, né? Aí, e a palavra já estava escrita antes ou foi escrita depois? Não, eu escrevi depois, né? Aí no primeiro pote eu escrevi a palavra amor. No segundo pote eu escrevi a palavra ódio. Eu fiz isso em setembro do ano passado. Aí deixei, fica até na varanda assim do apartamento onde eu moro, né? Então eu coloquei isso do lado de fora. Tem uma varandinha, deixei lá em cima de uma pia que tem. Sim. Aí fica lá fora. Aí confesso que eu esqueci daquilo. Aí passaram mais ou menos uns 8, 9 dias. Aí meu marido chegou para mim e falou assim: você viu o arroz? Eu não tinha prestado atenção. E não tinha um prazo assim? Você não tinha, por exemplo, eu vou deixar aqui, vai ficar 5, 10, 15 dias, sei lá. Não tinha isso, não. Não, né? não tinha. Você ainda acabou esquecendo. Assim, né, fui trabalhando, né, a vida seguindo. Sim. E nem sempre a gente vai do lado de fora. É né? Verdade, não dá nem tempo às vezes. Aí quando eu fui lá fora, aquilo me chamou a atenção. Porque o pote do escrito amor continuava branquinho. E o pote com a palavra ódio estava começando a escurecer. Eu falei, gente, que estranho, né? E assim o tempo foi passando. Né? Eu fui deixando, às vezes, como ficava do lado de fora, né? Às vezes pegava chuva e aí ia apagando, né? A palavra, né? Até aqui, que legal. Essa letra é minha, né? Esse aqui é o experimento do Masaru Emoto, tá vendo? Que é a fotografia dos cristais que você fala, né? A fotografia dos cristais, tá vendo? É muito interessante. Ele fala que a fotografia mais bonita que ele tirou foi essa do amor e gratidão, né? Que é um cristal bem bonito. E é bonito mesmo, parece uma joia, né? Assim, bem trabalhada. E esse aqui, tá vendo? Né? Idiota e obrigado. Tá vendo? Olha, o do obrigado, e olha como é que chama a atenção. Distorcido aqui, bem né? Distorcido, né? Então, assim, mas aí, como eu disse, né? Requer mais um instrumento, né, próprio para isso. Mas isso aqui não, né? Aí ficou lá. Né? Essa aqui é a pedra lá da pila de casa. Então, eu escrevi, né? E aí o tempo foi passando, né? E o arroz branco foi permanecendo, né? Do amor foi permanecendo branco. Né? E aí eu trouxe até aqui, tá vendo? O nosso internauta, nosso ouvinte, nosso espectador vai ficar satisfeito de ver ao vivo aqui o... né, tá vendo? Olha. Que bacana. Gente, isso aqui me impressiona muito. Porque, olha, tá vendo? Desde setembro, né? Depois que eu fechei esse vidro, eu não abri mais, né? Aí, olha, o branquinho continua branquinho. Né? E o outro, olha, ele tem aquele aspecto de mofado, né? Estragado. O poder das palavras, né? E a gente usa a palavra a todo momento, né? A gente usa o discurso para atingir os objetivos nossos, né? Os mais variados possíveis, né? E a gente não se dá conta do alcance, né? Da força que esses termos podem ter, né? no nosso dia a dia. Eu achei isso curiosíssimo, porque, aliás, o pesquisador é sui generis, né? O pesquisador é um ser, não é um ser do outro mundo, mas assim, as ideias às vezes vêm do nada, né? A criatividade é uma coisa fabulosa. E que tem a ver com leitura também, né? Tem a ver com as vivências, com as experiências, por isso que a gente está pontuando tudo isso, porque quando a gente vê a fotografia dos cristais, por exemplo, a gente não imagina que o sujeito vai ser tão meticuloso, tão detalhista de observar uma coisa mínima e que aquilo vai ter uma repercussão, vai ter um ensinamento para nós. E, como eu sempre digo, em última instância, né, a ciência também traz essa melhoria para a vida das pessoas, né? Nesse caso aqui, traz essa reflexão para nós a respeito dos termos que a gente usa, né? De a gente ser grato todo dia,
mesmo que a situação seja adversa, a gente usar um termo que seja positivo já ajuda um pouco a vencer a dificuldade. Quer dizer, enquanto você fala, quando você mostra isso, eu estou aqui me remoendo, né? Assim, ou melhor, estou aqui mexido, pensando como que a gente pode colocar isso na prática no sentido de trazer um benefício para a gente, né? Eu depreendi aqui agora, nem sei se estou muito certo, que isso leva, né? Acho que a gente pode fazer esse tipo de exercício, né? Assim, de tentar ser mais positivo, né? Usar termos mais positivos para poder deixar os arrozes mais brancos, né? E vou falar que isso assim mudou para mim, assim, mudou a minha vida de uma forma surpreendente. Então, depois que eu vivenciei isso, né? E aí, assim, uma coisa que eu aprendi foi a não reclamar. Não reclamar de nada. Porque é aquela história, né? O clamar significa pedir, né? O reclamar, você tá pedindo aquilo que você não quer, né? A mesma forma do refazer, do reescrever. Verdade. Então, eu passei a não reclamar. Então, assim, às vezes, né? Claro que às vezes a gente vivencia desafios, né? Mas, então, assim, eu e a minha família vivemos um desafio muito grande, assim, mas graças a Deus somos assim, extremamente unidos e passamos por isso juntos, né? Ajuda a resolver mais fácil também, né? Ajuda. Então, assim, os desafios, eles aparecem, mas quando a pessoa, por exemplo, não culpa o outro, sabe, não começa a apontar dedos, né, eu acho que as coisas, elas vão melhorando, né? Sim. E aí foi exatamente também por conta até dessa situação que eu comecei a aprofundar mais e mais e mais, porque tem horas que você vivencia uma situação, você fala assim, gente, mas por que aconteceu isso? Né? E aí a primeira coisa que eu aprendi é não culpar ninguém. Né? Se aconteceu alguma coisa, de repente fui eu que permiti que aquilo acontecesse de alguma forma. Né? Mas também não autoculpar. Né? Então, assim, o que eu posso fazer para melhorar? E lá em casa a gente tem sempre esse hábito, igual, por exemplo, quando chega de manhã, né, a gente fala bom dia, né, e aí sempre vem a seguinte frase, como pode melhorar? Né, como o dia pode ser melhor? Então, é uma frase que faz parte da vida da gente. E isso, assim, aí eu comecei a dosar as palavras em tudo. No meu trabalho, na forma como eu redijo expedições, na forma como eu converso com o cliente, na forma como eu me dirijo a qualquer pessoa. Muito porque aí eu comecei a dosar muito isso, porque eu não sei se você já percebeu, assim, às vezes a gente conversa com alguém e aí você sai daquela conversa, parece que você carregou um peso enorme, né? Então, assim, porque as palavras, elas realmente têm um peso, né? É verdade. Mas também se você conversa com alguém que é uma pessoa autoastral, uma pessoa leve, você parece que sai dali, né? Bem. Então, assim, eu passei a praticar isso, assim, e foi revolucionário. Confesso que eu não me atentava muito para isso. Né? E eu já fui muito, muito reclamona, sabe? Então, assim, às vezes... Não tem cara, não. Mas já. Até, assim, né, nesse um episódio, assim, que eu e a minha família vivenciamos. Então, nossa, assim, eu cheguei a ter momentos, assim, que eu fiquei muito mal, né? E aí, assim, um dia minha cunhada falou comigo assim, Cláudia, quando acontecer, quando você se lembrar disso, reza. Quando ela me falou aquilo, me deu assim um impacto tão grande. Aí eu falei assim, nossa, gente, como é que eu vou rezar para essa situação? Né? Porque às vezes quando você está passando por algo complicado, às vezes você não quer rezar, você quer uma solução, sabe? Você quer resolver aquilo de alguma maneira, né? Mas a gente às vezes não pensa que essa calma, o jogar uma oração, né, a coisa pode se resolver. Sim. Né? Então, confesso que a partir desse momento eu comecei a aplicar essas boas palavras em tudo. E a gente tem colhido esses frutos. Até, assim, parece uma coisa mágica, sabe? Às vezes você pensa uma coisa e, de repente, a coisa se soluciona, você não sabe nem como, né? Mas, assim, é um vigiar constante. Né? Agora, que interessante é você ter chegado a esse ponto, né? Puxando essas linhas todas aí do novelo,
e mostrar isso, né, assim, evidenciar isso para nós, porque eu estou achando fascinante essa história do poder das palavras, não apenas por militar na área, né, mas é porque, pensando bem, a linguagem é o que nos distingue das outras espécies, né? Nós só estamos aqui porque a gente conseguiu essa superioridade, né? Então, a linguagem é o que nos distingue, é o que nós temos de mais precioso, mais relevante, né? E talvez a gente passe batido por ela, pelo poder das palavras, pelo sentido que elas têm, pela força que elas têm, ou pelo peso que elas têm, como você bem coloca. E quando a gente para poder fazer essa reflexão aqui hoje e vê a prova do experimento, a gente fica muito mobilizado. Eu já vou sair daqui agora cuidando desses termos, né? E assim, tentando implementar os termos que sejam mais positivos, mais leves, né? Agora, eu fiquei pensando aqui também na interface desse experimento com o discurso na área do direito, né? Na sustentação oral, por exemplo, no tribunal do júri, né? Como devem se relacionar aí a linguagem nesse aspecto, o discurso em si, a linguagem corporal, a linguagem da vestimenta, como é que a gente consegue encontrar o ponto, né? Ponto de equilíbrio, tendo em vista a persuasão dos interlocutores, né? Do juiz, numa primeira instância, os jurados e, eventualmente, assistência, porque, geralmente, esse evento é um evento público, então as pessoas assistem, né? As pessoas estão ali, enfim, participando daquele ato. Como é que você vê isso, esse ponto, né? De equilíbrio com base nessas três linguagens e considerando o poder poder das palavras? O direito ele tem uma peculiaridade, né? Porque porque as pessoas estão em lados opostos. Uhum. Então, sempre um tem que provar que está certo e o outro errado, né? Sim. Então, às vezes se tem... É uma questão que se tem assim, muitas acusações, Uhum. né? Mas, assim, quando você relata um fato, seja ele, né, na questão criminal, seja ele na questão civil, né? Uhum. Você narra um fato, mostra quais foram as consequências advindas daquilo, Uhum. né? E assim, não quer dizer que você vai jogar flores, né? Então, assim, o importante é você não pegar esse peso e colocar e trazer esse peso para dentro, Uhum. né? Porque assim, acontece um fato, não quer dizer que a outra pessoa esteja correta. Eu acredito assim, não é que você vai o perdoar, né? Não é nem a questão de perdoar o outro, é perdoar você mesmo. Sim. Né? É você não trazer para você aquele peso que não é seu. Uhum. Né? Então, assim, narrar um fato? Sim. Né? É importante narrar um fato, apontar, por exemplo, olha, aconteceu tal situação assim, assim, né? Por exemplo, uma pessoa, né, comprou, não pagou, Uhum. sabe? O fato, ele precisa ser narrado. Sim. Né? Mas o importante da questão da palavra é como é que eu lido com aquilo. Uhum. Porque se eu trago isso para dentro de mim, eu estou trazendo para dentro de mim exatamente esse tipo de sentimento. E foi isso que eu aprendi. Então, assim... E é um sentimento extremamente negativo. Sabe? E aí, assim, eu acho que até por isso que a gente até entende a questão do judiciário, uhum. Né? Porque eu falo que eu tenho uma preocupação até com os juízes e os serventuários, uhum. Porque eles pegam, hoje não mais o papel, né? Porque tem o processo digital, mas eles pegam aquela história, eles pegam toda aquela carga. É verdade. Né? Então, eu acho que isso é um negócio muito pesado. Uhum. Então, assim, é preciso, né, que as pessoas que até atuam nessa área, que elas tenham válvulas de escape para melhorar a vida delas, né, a questão da rotina do trabalho. Né?
Para estarem bem, né? Para estarem bem. Prestando um bom trabalho para nós que precisamos, né? Porque nós estamos circunscritos pelas leis, mas precisamos delas, né? Somos vítimas, somos autores. Né? Então, assim, é importante a pessoa não trazer esse tipo de sentimento, não incorporar isso, né? Não engolir isso, né? Porque, é claro, né? Assim, às vezes a gente se depara com situações, mas quando a gente vai começando a treinar isso, né? A melhorar a questão dos sentimentos, a gente às vezes vai passando um pouco melhor pelas adversidades. Né? Ela não vou dizer que elas deixam de existir, elas existem, mas a gente vai conseguindo passar por elas com mais facilidade. Né? Nessa linha que você comenta sobre a questão, né, dos envolvidos na justiça, são vários servidores, né, nas suas várias funções, nas suas várias tarefas, eu resgato aqui alguma coisa que tem a ver com o que você pesquisa, por exemplo, né? O direito é aquilo que os tribunais dizem que ele é, né? Afirmação de tal sorte simplista, simplória às vezes, mas a tese principal da escola realista é que não existe o direito objetivo, objetivamente dedutivo dos fatos reais, né? Oferecidos pelo costume, por exemplo, né? O direito é uma permanente criação do juiz, né? No momento em que decide uma controvérsia, que nem na metáfora do café da manhã, né? O julgamento deveria ser conduzido pelo fato social concreto, né? Não somente pela baliza do texto legal. Como é que você decidiu pesquisar nessa área, o realismo jurídico, que você citou, e como que ocorre essa indeterminação do direito por força da criação, entre aspas, vamos dizer assim, né, do magistrado? Sobretudo nesse momento de reflexão que a gente conduz agora sobre as saidinhas e de suas consequências, né, também. Essa reflexão se intensificou recentemente, né? E até pelo fato de haver uma pauta conservadora ainda muito latente no Brasil, né? Uma espécie de polarização política. Como é que você vê essa indeterminação, essa sentença que se dá, né, não apenas balizada no texto legal, mas enfim, nessa questão do realismo jurídico? Como é que você percebe isso? Pois é, às vezes a gente se depara com situações, né, que você fala assim, né, o que dizer a respeito disso, né? Você chegou a comentar aí a questão das saidinhas, né? Mas se a gente pegar a lei de execução penal, por exemplo, né, eu não atuo na área do criminal, mas eu falo por ter passado por um curso de direito. Se a gente pega a lei de execução penal, você vê que é interessantíssimo. A proposta é interessantíssima. Sim. Né? Porque, na verdade, a gente tem um problema social. Né? E pegar essas pessoas, colocar num lugar e falar assim, aqui você vai ficar isolado da sociedade, não resolve o problema. Então, assim, eu acho que como que a gente vê países aí que não tem problemas de criminalidade tão alto? O que aconteceu, o que acontece aqui que a gente tem esse alto índice de criminalidade? Então, assim, o afastar essas pessoas da sociedade em si, para mim, não resolve o problema. Entendo. Né? Então, assim, é lógico que existem casos e casos, né? Mas é possível, por exemplo, se fazer um trabalho dentro das próprias penitenciárias de recuperação dessas pessoas. Eu acho que isso é o ideal a fazer. Né? É claro, assim, que tem pessoas que cometeram crimes, assim, que, né, a gente fica chocado, né, e coisas que às vezes revoltam a população mesmo. Verdade, verdade. Né? Não digo de forma alguma que essas pessoas não devam cumprir suas penas, devem. Mas, né, lógico, que o estrago que causaram, acho que nada no mundo paga. Né? Mas o afastar essas pessoas da convivência tem que ser um afastar, mas fazer o que com essa pessoa? Né? Precisa melhorar essas pessoas de alguma forma. Eu acho que a própria estrutura do sistema penitenciário ele precisa ser revisto. Sim. Né? Porque ali não pode ser só um depósito de pessoas.
Entendo. A gente precisa achar um caminho, né, que possa trazer uma ressocialização de fato. De fato. É um problema complexo, né? Mas eu aproveitei essa questão por causa dessa indeterminação que você trata na sua obra, né? Indeterminação do direito. Então é muito interessante a gente pensar nisso, fazendo essa ligação com essa realidade que a gente tem, em termos né, das penitenciárias e de como essa questão é tratada, né, nesse momento que a gente vê agora. Na discussão acontecendo, né, agora mais calorosamente entre o Supremo Tribunal Federal, né, e o Legislativo brasileiro. Então é muito pertinente a gente parar e pensar, né, nesse momento, também amparado, né, amparado por esse suporte que você nos dá aqui. Mas voltando ainda à literatura, que é a nossa paixão, você tem algum autor de preferência, alguma obra? Como é que você lida com a literatura, por exemplo, brasileira, ou inglesa, por exemplo, né, ou americana? Tem algum segredo aí, alguma predileção que você possa falar para nós? De um tempo para cá, eu tenho feito esse tipo de leitura. Né? Tenho lido Joseph Murphy, Napoleão Hill, peraí, deixa eu ver se eu consigo que lembrar. São daquela escola que você falou, daquele movimento, né? É uma escola de pensamento? É uma escola de pensamento, que é o novo pensamento. Interessante. No Brasil, ela tem assim uma intensidade semelhante à que teve ou à que tem ainda nos Estados Unidos, por exemplo? Olha, aqui no Brasil nós temos alguns autores que trabalham também com base nessas obras, e um deles é o Hélio Couto. Interessante. E ele é da atualidade? Hélio Couto talvez esteja aí com uns 60, 70 anos. É um jovem. Mas ele tem um trabalho fantástico nessa área. Vários livros publicados. Eu não sabia. É bom que a gente também abre a percepção para outros campos, né, dentro da literatura. E a mensagem que pode deixar para nós nesse sentido, né, dessa conduta diferenciada em relação a esses fatos que a gente passa, né, sobretudo as adversidades. Acho que os negativos são mais interessantes nesse caso, para a gente poder aplicar essa ideia e tentar ter um resultado mais positivo, né? Tem um autor também que é muito interessante, ele trabalha a questão das frequências vibracionais, vamos dizer assim. Então, é como se cada sentimento tivesse um tipo de vibração. David Hawkins. Então, ele tem 2 livros que eu gosto muito, né, que já li e reli várias vezes. Um chama Poder versus Força, e o outro Deixar Ir. Então, esse poder versus forças é bem interessante, porque ele fala assim, por exemplo, a questão da vergonha, né? Que tipo de vibração produz a vergonha. E aí ele construiu uma escala até chegar na iluminação, né? E vai passando pela coragem, pelo amor, alegria, até chegar na iluminação, né? Então, ele vai mostrando assim, como que a cada melhora, né? A pessoa não precisa ficar fazendo força, porque ela passa a ter poder. Então, o que é esse poder? É que as coisas parece que se resolvem de uma forma mais fácil, né? A pessoa não precisa ficar fazendo tanto esforço para ter um resultado bom nas coisas. Acaba que flui naturalmente, né? É exatamente isso, as coisas fluem naturalmente. Né? Então, muito legal. E não podia deixar de falar sobre isso, né? A sua história com Barbacena, a sua relação com a cidade, como que a cidade se mistura ao seu cotidiano. O que você pode falar para nós aqui da nossa querida terra? Nasci, cresci em Barbacena, né? Fiz as 2 faculdades aqui, a pós-graduação também fiz aqui. E aí, quando eu estava no curso de pós-graduação, né, porque assim, o curso de Direito aqui, pelo menos, tenho certeza que se mantém até hoje, mas eu tenho boas memórias, né, dos meus professores, né? E um deles foi o professor Deilton Ribeiro Brasil, excelente professor,
e ele me convidou para trabalhar com ele. Ele estava indo assumir a coordenação da Faculdade de Direito em Ubá. Sim. E aí eu fui para Ubá, e foi dali que os caminhos começaram a seguir, né? Uhum. Então, vamos dizer, a minha saída de Barbacena foi para ir para Ubá. Uhum. Antes no primeiro de momento. Juiz de Fora. Antes de Juiz de Fora. Uhum. E aí eu trabalhei lá na Faculdade de Direito em Ubá, né, também na Unipac, a convite, né, do professor Deilton. E aí dali eu fui para Juiz de Fora, né? Então foi assim um trabalho bacana. Eu acho que passei por boas faculdades lá, lecionei no Granbury, no Viana, no Estácio, na Docton. São tradicionais. E assim, eu acho, mas Barbacena tem sempre aquela coisa da terrinha, né? Uhum. Então, assim, aqui, né, tem bons amigos, né? Tenho amigos da Faculdade de Letras, né, até hoje. Que legal. Né? Então, tem uma amiga em específica que a gente está sempre conversando, né? Pelo menos, assim, nem que seja 2 vezes por ano a gente conversa. Uhum. Porque o aniversário dela é em agosto, então, junto com o meu. Dela dia 5, o meu dia 15. Então, a gente sempre conversa nessas épocas, né? Dá para fazer uma festa junto, então. Dá para fazer uma festa. Então, assim, no curso de Direito também, né? Então, eu acho que é muito bom, né? Uhum. E Barbacena tem toda aquela questão da tranquilidade, Sim. né? E aqui tem muita gente boa, né? A questão cultural em Barbacena me surpreendeu bastante, né? Eu cheguei, quando eu voltei para cá, por volta de 2018, eu cheguei a lecionar, e foi então que eu conheci o Salim. Uhum. E aí, assim, até naquela época eu não tinha ideia, né, de quem era o Salim. Sim. Né? E aí depois reencontrei com ele nessa questão Do cultural, movimento do né? movimento dos escritores. Legal. Né? Legal. Então eu vi, e aí eu falo que depois que eu conheci esse movimento, eu falei assim, gente, valeu ter voltado. Né? Porque aí quando a gente fica um tempo longe, quando você volta, parece que você está assim, meio que readaptando. Verdade. Né? Porque as minhas referências eram referências antigas, né? Então, esse movimento, eu acho que trouxe para mim assim um renovo, sabe? Eu acho que eu estou bastante satisfeita de saber que Barbacena tem valorizado tanto essa questão cultural, né? Que bom. Igual aconteceu na Fundação Porfírio, né? O FLIBA foi, nossa, inexplicável. E na verdade você também está dando a sua contribuição, né, para digamos, para essa renovação, para esse fôlego, né? E eu acho que é importante você poder partilhar conosco, né, essa contribuição também, porque a gente vai vendo as perspectivas distintas e vai somando isso tudo. No final, é um resultado encantador, né, super diferente, que a gente precisa ter, né? Então, eu fico muito feliz mais uma vez, né, de você ter aceitado o nosso convite para estar aqui conosco. Eu estou fascinado, a ficha ainda vai demorar para cair um pouquinho em relação à questão das palavras, do arroz. Eu fico muito satisfeito. Quero reiterar o convite para um próximo bate-papo, no sentido, assim, sobretudo, né, se houver outros experimentos, se houver outras perspectivas com o poder das palavras, né? E claro, a gente fala de tudo, né? Da cultura, da literatura, da língua, que é muito legal, muito importante, mas é que eu fiquei muito impressionado especificamente com esse ponto. Então, eu estou direcionando o convite mais nesse sentido, mas é claro que a nossa pauta é sempre variada, né? Então eu quero mais uma vez agradecer pelo seu carinho, pela sua sensibilidade em estar conosco aqui, né? Partilhando um pouquinho da sua experiência, né? da sua pesquisa, que é importante. Eu acho que, né, o nosso ouvinte, nosso internauta, nosso espectador também ficou, eu tenho certeza que tenha ficado assim muito surpreso, né, com essa novidade que você traz para nós. Olha, eu que agradeço a oportunidade, né, e a confiança, né, e saiba que pode contar comigo, né, para outras vezes. E é uma pesquisa que eu pretendo continuar, né? Ela tem segmentos em várias áreas, né? Isso pode ser aplicado, por exemplo, em empresas, dentro de casa, né? Onde quer que
Então, assim, é um trabalho bem amplo. Né? Não, então com certeza vai voltar e a gente já está bastante curioso, porque já que tem outras pernas, você já deu spoiler, então certamente nós vamos voltar, né? Tá certo. Tá joia. Bem, meu caro amigo ouvinte, espectador e internauta, esta foi mais uma edição do nosso podcast Histórias da Nossa Gente, pela Rádio 93 FM, a Rádio que é show, em parceria com a Academia Barbacenense de Letras. Muito grato pela sua audiência e até breve.